tudo bem? Vai começar mais o tópico do dia em 30 minutos. Pode ser 30 ou mais um pouquinho. Isso depende das emoções, né, construídas através da história, porque a história que é importante, né? E aí, o primeiro tópico que vamos compartilhar com vocês é um vídeo do Lula quebrando um pau referente a Trump e chamando a atenção também do Conselho da ONU, né? O Conselho de Segurança da ONU, que na realidade os atores continuam os mesmos de 45 anos atrás, quando foi criado a ONU, certo? Então, fica a dica, vamos estudar para compreender o nosso mundo, certo? Porque o mundo é multipolar. Os BRICS estão aí, as coisas estão acontecendo, certo? Então, fica a dica, vamos estudar para compreender o nosso mundo. E muitas das vezes, esses tipos de informações, o PIG, né, Partido da Imprensa Golpista, quando falava Paulo Henrique Amorim, não chega, porque a mídia bloqueia esse tipo de informação, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar para compreender o nosso mundo. Sem isso, é barbárie. Eu queria dizer para vocês que eu fui a Teherã, junto com o presidente da Turquia, para convencer o governo do Irã de que ele não poderia enriquecer o urânio para fazer armas nucleares. E fui dizer para a autoridade do Irã, ao Khamenei e ao Ahmadinejad, de que a gente aceitaria que eles enriquecessem o urânio na proporção que o Brasil enriquece o urânio para fins pacíficos, para fins científicos. Fizemos esse acordo quando foi publicado, ao invés dos países europeus e dos Estados Unidos aceitarem o acordo, eles aumentaram o bloqueio ao Irã. E é muito engraçado, isso já foi publicado na imprensa, não é segredo para ninguém. Eu tinha recebido uma carta do companheiro Obama, dizendo que se o Ahmadinejad concordasse com aquele acordo, estava tudo certo. Pois nós fizemos o Ahmadinejad assinar o acordo tal qual estava a carta do Obama. Para minha surpresa, quando foi publicado o acordo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, sabe, aumentaram o bloqueio. Depois de alguns anos, foram fazer um outro acordo, pior do que aquele que a gente tinha feito. E agora se invadiu o Irã, a pretexto de que o Irã estava construindo bomba nuclear. Cadê as armas químicas do Saddam Hussein? Aonde elas estão? Achou. Ou seja, nós não podemos viver mais num mundo de mentiras, em que as pessoas constroem o inimigo, constroem a imagem negativa do inimigo para justificar a destruição. Que mundo que nós estamos? Eu ouvi o representante de Moçambique falar nos minerais críticos e nas terras raras. Aqui, nesse plenário, todo mundo tem experiência de que o seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha. Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. Eu estou vendo a Bolívia ali, estou vendo o chanceler da Bolívia. Ou seja, já levaram quase tudo da Bolívia. Agora que a Bolívia tem minerais críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais para eles. Ou seja, quem quiser que venha se instalar e produzir no país para que a gente tenha a chance de desenvolver os nossos países. Nós já fomos colonizados, fizemos luta pela independência, já conquistamos democracia, já perdemos democracia. Agora nós estão querendo nos colonizar outra vez. Então, companheiros e companheiras, eu não poderia ter faltado nessa reunião. Eu cheguei 2 horas da madrugada para fazer essa reunião. Porque é preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países.
O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força do poder para nos colonizar outra vez. Ou seja, nós não teremos chances agora que nós descobrimos que temos terras raras, que descobrimos que temos minerais críticos, agora que a gente pode aspirar e dar um salto de qualidade na produção de combustíveis alternativos. Ou seja, é preciso que a gente possa gritar alto e bom som para não permitir que, aconteça em outros países o que já aconteceu em Gaza recentemente. Ou seja, eu não esqueço nunca, minhas amigas, que em dezembro de 2002 eu já tinha sido eleito presidente da República do Brasil. E o presidente Bush me convidou para ir a Washington para conversar com ele. Eu não tinha assumido a presidência ainda. E ele queria que eu fosse participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele, mas presidente, eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu nunca fui no Iraque. Por que fazer guerra com ele? Por que destruir para reconstruir? Porque na época me ofereceram, se você participar da guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Agora, por que eu vou destruir para reconstruir? Se está construído, deixa o que está construído. Eu disse para ele, presidente Bush, eu não participo da guerra do Irã. A minha guerra é contra a fome de 54 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E essa guerra eu vou vencer. E venci a guerra. Em 2014, acabamos com a fome no Brasil. Hoje, quando eu voltei à presidência da República, já tinha 3 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio. Nós outra vez tiramos 3 milhões de pessoas da fome. Essa guerra que nós temos que fazer para acabar com a fome na África, na América Latina, acabar com o analfabetismo, acabar com a falta de energia elétrica, é essa guerra que nós temos que fazer. Por isso, me perdoe, querida vice-presidenta. Eu não poderia deixar de falar isso, porque nós estamos perdendo o direito de nos indignarmos. Estamos perdendo o direito. Vocês acham que eu quero guerra contra alguém? Eu não quero guerra com ninguém, nem com a menor ilha do mundo, nem com a menor do mundo, e muito menos com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Eu quero argumentar, eu quero construir narrativas, porque somente com narrativas é que a gente vai dizer que a gente vai construir um mundo para que os nossos filhos, nossos netos possam acreditar que valeu a pena a gente ser governo do país que a gente nasceu. Que eu estou extremamente preocupado com o que está acontecendo no mundo de hoje. É importante que a gente não esqueça nunca que o mundo de hoje está vivendo a maior concentração de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. É importante que a gente não perca de vista que enquanto se gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e em guerras, nós ainda temos 630 milhões de pessoas passando fome, ainda temos milhões de seres humanos sem energia elétrica e ainda temos milhões de seres humanos sem ter acesso à educação e outros milhões e milhões de mulheres e crianças que são o resultado dessas guerras fratricidas e que ficam abandonados, sem documento, sem residência, sequer uma pátria onde morar. Por isso, nós temos insistido cada vez mais de que é preciso parar e refletir sobre o nosso comportamento. Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência. Nós não podemos permitir que alguém possa se intrometer e ferir a integridade territorial de cada país. O que nós estamos assistindo no mundo é a falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU e os seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz. E são eles que estão fazendo as guerras. E quando é que a gente vai tomar uma atitude para não permitir, que os países mais poderosos se achem dono dos países mais frágeis? Quando é que a ONU vai convocar uma reunião extraordinária para que a gente decida qual é o papel dos membros do Conselho de Segurança?
Por que não se renova? Por que não se coloca mais países representando o Conselho de Segurança da ONU? Eu estou, como ser humano, como democrata e como presidente do Brasil, indignado com a passividade dos membros de segurança que não foram capazes de resolver o problema na faixa de Gaza, não foram capazes de resolver o problema no Iraque, não foram capazes de resolver o problema na Líbia, não foram capazes de resolver o problema na Ucrânia, não foram capazes de resolver o problema no Irã. Ou seja, e tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? Quando é que nós vamos dizer, sabe, de que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver. Retornando, certo? Hoje a gente vai trazer um pouquinho também uma fala, né, que o Trump realmente está descendo a ladeira, o dólar está descendo a ladeira, como referência de moeda, né? Então, tem uma análise muito interessante de um professor, historiador, que participa do Brasil 247, que eles traz uma análise muito pertinente. Então, vamos ouvir, né, um pouquinho sobre isso. E também o colapso de Israel e o colapso dos Estados Unidos. Tá bem? Então, fica a dica. Vamos estudar para compreender o nosso mundo. Sem isso, é barbárie. Então, major-general. Major-general é a última patente. Você chega no general 3 estrelas, né, que é general de exército, aí eles criaram a patente de tenente-general. E aí criaram a patente de major-general, né? Lá eles mataram 13 majores-generais. E daí? Tem 13 tenentes-generais que foram promovidos a major-general. Sabe, aqui no Brasil não tem o Manual do Exército? É uma cartilha, toda uma história. Acabou de aposentar um general 3 estrelas, 2 estrelas vai ser promovido, meu amigo. E lá é assim, matou um major-general, um tenente-general vai ser promovido. Matou o Ali Khamenei, e velhinho, ele sabia disso, estou com 86 anos, eu estou com muita limitação já de mobilidade, saúde, por que eu vou sair da minha casa? Quero morrer como o povo iraniano está sendo martirizado, né? O conceito de martírio para os muçulmanos e para os xiitas em particular, é uma coisa que nós ocidentais não conseguimos entender. Nós que não conseguimos dar a nossa vida nem para a nossa família, vamos dar por uma causa? Por isso que a turma da resistência armada de 68, a gente tem que valorizar, porque essa gente deu a sua vida pela causa, pelo povo, por uma, né, para enfrentar essa ditadura militar fascista que infernizou, né, o povo brasileiro. Mas essa gente compreendia, mas não é um conceito de martírio como... Porque para eles o martírio vem de Hussein, lá no século VII, que é o neto de Maomé, né? Filho do Ali, casado com a filha do profeta, né? Que é a Fátima, né? Então o Hussein é o neto do profeta. O Hussein foi martirizado na batalha lá em Karbala, que fica no Iraque, né? Então o martírio, né? O corpo dele foi estraçalhado. O conceito de martírio é muito importante, né? E o Khamenei falou, não, eu quero ser martirizado, eu não vou sair da minha casa, né? Bom, então, politicamente, eles nomearam outro no lugar do Larijani, né? O professor Saed Jalili, muito mais linha dura. Eles matam um como o Larijani, que era um filósofo, até pragmático, né? Que poderia fazer... Ele era considerado um centrista, ele não era linha dura, né? Você viu, o Ocidente mata um cara desse que era o grande negociador do acordo nuclear de 2015, né, com Obama, um pragmático e tal, e aí botam no lugar dele o Said Jalil, uma linha duríssima. O recado que manda com essa nomeação: acabou, percam as esperanças de qualquer discussão por uma solução diplomática. Agora é resposta dura, é linha dura. Eu até anotei aqui, é resistência total.
Então é isso que o Irã vai fazer. A guerra não vai parar do ponto de vista do Irã. Já pediram trégua o Bahrein, o Catar já pediu trégua. Na Europa, várias declarações de líderes que, inclusive, irritaram muito Donald Trump, que ele pediu ajuda para abrir o Estreito de Hormuz. Você vê a maior potência naval do mundo, 7 frotas navais espalhadas pelo planeta inteirinho, pedindo ajuda para desobstruir um estreito de 33 quilômetros. Eles não conseguem desobstruir. Por quê? Ah, professor, eles têm cheiro de mina. Não, meu amigo, se você acha que são só as minas, não é só a mina. Eles têm drones aquáticos e subaquáticos. Os aquáticos são pequenas lanchas na forma de drones, super velozes, que encostou num petroleiro, abre um rombo desse tamanho e ele afunda, meu amigo. Então, quando você fala drone, você acha que é drone que voa. Não, tem os aquáticos na forma de pequenas lanchas e tem os subaquáticos, que é um tipo antigamente chamava de aqueles que saem do submarino, como chama aquele que você dispara? Esqueci o nome. Quando você dispara, não é míssil, é torpedo. Né? O submarino não dispara torpedo. Eles têm, então, o drone subaquático, são tipos de torpedo, mas que vão por baixo da água. São drones subaquáticos. Né? E aí eles pegam... Então, o chefe do comando central ali das forças do Golfo, não, eu não vou desobstruir nada não ali, Donald Trump. Pode pedir ajuda para quem você quiser. Eu não piso ali, meu amigo. Não pisa não, né? Porque se pisar, afunda. Eles não querem passar ali, é muito perigoso. Ah, eu já destruí a marinha do Irã, disse Donald Trump. Não, não tem marinha o Irã tem pequenas lanchas. Para que ele precisa de marinha, navio, destroy, contra-torpedeiro? Não precisa. Ele tem lanchas rápidas da guarda costeira e tem esses drones marítimos e subaquáticos, né? Aquáticos e subaquáticos. É uma potência, é o maior fabricante de drones do mundo. Com todo o bloqueio e embargos que eles estão sofrendo, eles hoje fabricam os melhores e maiores. Tem drone deles que ficam no ar 24 horas, é o drone de vigilância. Tem o drone kamikaze, que é o que só vai e leva lá 5 quilos de explosivo, né? 2.000 quilômetros. Esse atinge qualquer ponto de Israel, inclusive lá embaixo, no deserto de Negev, onde está o reator de Dimona, né? Onde estão lá as ogivas. Então, Israel sofrendo muito com esses ataques militares, as bases militares dos Estados Unidos muito danificadas. Nós não sabemos a extensão, porque tem censura militar, mas uma youtuber, né, não é blogueira, é uma youtuber estadunidense, chegou a dizer que nesse negócio de custo de guerra de 1 bilhão por dia, não, meu amigo, tem que fazer o cálculo de quanto que custaram essas bases. Ela fala em trilhões de dólares a construção dessas bases militares durante 30, 40 anos. Elas foram danificadas ou até destruídas. E essa base ali, na Arábia Saudita, chamada Príncipe Sultan, foi atacada e 5 postos de combustível, esse KC-35, foram destruídos ou danificados. Eles deviam ter no máximo 10 ali, metade então foi destruído. Isso cai pela metade a capacidade de ataques de longo alcance, porque não tem o posto de gasolina voador para abastecer, porque ele não abastece só os F-35 dos Estados Unidos, abastece os aviões de Israel também, que Israel não tem esses aviões tanques, pelo menos o que eu tenho conhecimento. Então, a situação é muito complicada, 2 caíram no Iraque, 5 estão danificados lá, 5 caças F-35 abatidos no espaço aéreo iraniano e 3 abatidos no espaço aéreo kuwaitiano. Então, de um modo geral, o Irã tem tido algum sucesso, evidentemente, não dá para dizer que o Irã está devastando. Eu tenho chamado esta guerra de guerra espacial, não é uma guerra aérea. Por quê? O Irã também não tem uma força aérea. Os aviões do Irã são muito antigos. Agora é que eles vão começar a receber os F-35 Sukhóis, né, que são, olha aí, ó, o sistema de abastecimento aéreo, né? Olha o tamanho do avião-tanque, né? São 4 turbinas, né? E aí eles sai um avião, entra outro, então é uma operação de guerra, né? Então, são 5, né?
E esse encaixe aí é um encaixe tudo cronometrado. A hora que ela engata, aí automaticamente veda, né? Não entra ar nenhum, e é como se eles ficassem tudo na mesma velocidade e então passasse a ser como se fosse um avião só voando junto, não tem quase perigo nenhum, né? Então, 5 desses podem, aí esvazia o tanque principal, ele tem que descer e encher mais, né? Um posto de gasolina voador, né? Então, 5 desses grandões aí foram destruídos ou danificados a ponto... E os 2 porta-aviões, como eu falei também, estão fora de combate. Então, você veja que não é pouca coisa a maior potência militar do mundo, com essas perdas e com 2 porta-aviões totalmente inoperantes, né? Bom, esse Said Jalili, ele orienta agora o tipo de defesa, eles falam de guerra de atrito logístico e é uma fase que eles chamam de defesa mosaica descentralizada. É uma coisa inédita, o Donald Trump teve que fazer um sincericídio, né? Ele confessou publicamente, eu não esperava esta reação militar do Irã. Essa descentralização, a Guarda Revolucionária já estava preparada, então, em todas as províncias tem cidades subterrâneas de mísseis, às vezes o silo fica 80 metros para baixo, abre a tampa em cima, onde tem só areia, de repente você sai aquele foguete que vem 80 metros para cima da Terra e, de repente, sai, não tem como ele ser detectado por nenhum satélite e ele vai, então, atingir o seu alvo. Ele atravessa o Golfo inteirinho, atravessa a Arábia Saudita, o Kuwait, e eles não estão abatendo, aí passa por cima da Jordânia, que é o pior país árabe hoje, eles estão usando todos os recursos para tentar abater, eles são mísseis inteligentes, eles vão desviando, chega em Israel, passa por 4 camadas protetoras e estão burlando todas elas, né? O Iron Dome, o sistema Arrow, Iron Dome em inglês é domo de ferro, o sistema Arrow, flecha 2 e 3, e o sistema Sting David, né? A funda de Davi. Tudo isso está sendo furado, eles estão chamando agora, virou uma peneira que está sendo penetrado. Quando o míssil vai chegando, e aí que ele fica imparável, né? Ele abre a calota de cima e ele chama do cluster, né? Ele transforma em 15 mísseis menores de alta capacidade explosiva e aí então ele vai para várias localidades e arrebenta o alvo. Nós temos vídeos que são comprovadamente, não são IAs, nós temos vídeo, você já deve ter visto, os céus, eles usam à noite para usar esses mísseis, os céus de Tel Aviv têm sido iluminados por estes bombardeios que não são interceptados por... E também a finitude dos mísseis. Para eles tentarem abater um desses mísseis, Israel tem que disparar, às vezes, 16 pequenos mísseis. Poxa, mas e o estoque disso não acaba? Quem fabrica isso? Não, Israel não fabrica esses mísseis. Israel fabrica um armamento muito menor. Tudo isso quem fornece são os Estados Unidos. Então, por todos esses fatores, hoje, nós estamos aí militarmente colocando uma situação de dificuldade, de impossibilidade da vitória. Eu estou indo aí para os finalmente da minha exposição, que eu sei que está ficando longa. Os Houthis estão entrando na guerra. Atrasado, dizem que por orientação do próprio Irã, eles começaram a atacar navios no Mar Vermelho. Isso já fez cair o tráfego ali de navios em 85%. A entrada do Mar Vermelho, você sabe, a costa da África ocidental, e aí lá em cima, na pontinha do Mar Vermelho, nós temos lá o Canal de Suez. Na parte de baixo aqui, o Mar Vermelho aqui embaixo, dá para o Pacífico, né? Essa pontinha aqui embaixo é mais estreito que Hormuz, né? Você imagina que a Península Arábica é uma bota bem mais grossa que a bota da Itália, né? A parte de trás do calcanhar é o estreitinho chama Bab el-Mandeb, na entrada do Mar Vermelho. A costa de cá do Mar Vermelho é a África, a costa de cá é a Península Arábica, aqui é o Iêmen e a Arábia Saudita, né? Vocês estão imaginando, né? Então, esta portinha
Bab é porta em árabe, Bab el-Mandeb é porta das lágrimas, porta da dor, né? Se o Hormuz, no outro lado lá, é 33 quilômetros, aqui deve ser 25. Então, se os Houthis fecharem, como eles já fecharam na época do 7 de outubro de 23, e a poderosa Marinha dos Estados Unidos não conseguiu reabrir, se eles fecharem aqui, eles vão controlar o fluxo de petróleo de 35% da produção de petróleo do mundo. O mundo tira da terra ou do fundo do mar diariamente 100 milhões de barris. Se eles fecharem aqui, significa que 35 milhões de barris deixarão de ser produzidos diariamente. Você acha que isso não faz efeito? Hormuz é 20, aqui é 15. Hormuz já jogou o petróleo a 120 o barril, era 70 antes da guerra. Jogou. Se aqui fecha e a guerra se estende mais uma semana, ele vai a $200 o barril. Não sei se vocês já abasteceram o carro. A Petrobras não aumentou. A pressão para aumentar é grande porque ela tem como referência o preço internacional, mas ela está segurando. Mas os postos no Brasil, que a maioria são bolsonaristas, essa turma toda, já estão pressionando. Aqui na minha cidade já subiu no mínimo 80 centavos o litro, né? Eu acompanho de perto, eu sei como estão as coisas. Então, veja, aí a Petrobras tem pouco recurso para segurar isso. Nos Estados Unidos subiu também, lá é por galão, né? De 2,70 já está $3,50 o galão. Então lá o impacto é muito maior na economia, porque lá é o senhor da guerra, né? Então lá, de fato, bom, se o bloqueio de Hormuz acontecer, a coisa vai explodir muito, né? E quero dizer também para vocês que, politicamente, há um crescente isolamento do Donald Trump. A pressão para que os países europeus ajudem a desobstruir, que ele não consegue sozinho, mas eles negaram. Eu assisti depoimentos do Macron, do Starmer e do Merz, lá da Alemanha. Eles se recusaram textualmente e o Trump ficou tão irritado que disse que está repensando a participação dele na OTAN. Quando está precisando da OTAN, a OTAN não está presente. Eu faz tempo que tenho falado, eu não duvido que o Donald Trump acabe saindo da OTAN. Isso vai ser uma reviravolta muito grande aí na política mundial e vai forçar a Europa a discutir o que ele já vem, de certa forma, discutindo nos bastidores, que é a criação do chamado Exército Europeu. Finalizo dos 7 grandes radares no Oriente Médio. 7 grandes radares foram destruídos também pela artilharia aérea, pelos mísseis, não pela Força Aérea Iraniana, né? Um desses radares é um custo só de $1 bilhão. Então, os Estados Unidos e Israel estão cegos e surdos. Isso significa o quê? Dificuldade para Israel disparar as sirenes. Eu participo de um grupo no Telegram, chama Red Alert, né, que mostra todas as cidades israelenses onde as sirenes são disparadas. Fica vermelho o Israel inteirinho, as sirenes não estão parando de tocar. Só que as sirenes tocavam com 5 minutos de antecedência por causa desses grandes radares. Hoje, elas tocam com, no máximo, 60 segundos ou menos. É o tempo de você, no desespero, correr para algum abrigo, e os abrigos estão ficando lotados, ou seja, Israel é o lugar mais perigoso para um judeu morar. Aquele discurso, venham para Israel, aqui é a nossa terra que Deus prometeu, aqui é o lugar mais seguro. Não, só que não, meu amigo, aqui é o lugar mais perigoso. E você sabe que os psicólogos que estudam sons, aliás, hoje é o nascimento de Skinner, né, 1904, da famosa psicologia behaviorista comportamental, né, que eu gosto muito de estudar essas coisas, mas eles estudam sons, psicólogos. Você sabe qual é o som mais aterrador? Não é da serra elétrica, não é da buzina. O som mais aterrador é aquela buzina, é aquele...
é o som da bomba, meu amigo, porque você toca aquilo, você acha que a bomba está caindo na sua cabeça, você não sabe aonde está vindo a bomba. Isso é testado pelos psicólogos comportamentais, né? Bom, finalizo aqui, veja se tem alguma pergunta. Eu que levanto. Professor,